Olá, meu nome é Raquel de Moura Campos Diniz, sou aluna do projeto PIBIC e estou sob a orientação do professor José Jamaci de Almeida Ferreira. Irei apresentar o trabalho que desenvolvemos para o projeto Termografia Infravermelha na avaliação e acompanhamento de lesões ligamentares do tornozelo. Nosso projeto se enquadra no terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, saúde de qualidade. Devido à pandemia da Covid-19, nosso plano original não pôde ser executado. Assim, desenvolvemos um plano alternativo, intitulado de Termografia Infravermelha na Sobrecarga Osteoarticular causada por posturas de trabalho, uma revisão sistemática. A postura de trabalho ela pode expor os sujeitos a diversos fatores, como trabalho muscular estático, movimentos repetitivos e extremos de temperatura, que atuam no sistema musculoesquelético, influenciando no surgimento de lesões, dores e comprometimento normal do movimento. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, conhecido como DORTs, são um fenômeno relacionado ao trabalho, decorrente da hipersolicitação do sistema musculoesquelético e da falta de tempo de recuperação do tecido. Quando ocorrem lesões teciduais, principalmente com processos inflamatórios, a sensação de dor causada pelos neurotransmissores e aumento da microcirculação local afeta a temperatura da região, causando pontos de hiperaquecimento que podem ser detectados com a termografia infravermelha. Essa ferramenta vem sendo utilizada como recurso diagnóstico auxiliar e complementar a outros métodos de imagem, já que, em estado saudável, as estruturas musculoesqueléticas devem estar em equilíbrio térmico. Nestas imagens, nós vemos imagens térmicas orofaciais, que mostram a simetria de temperatura da pele na região do masseter, onde o lado esquerdo apresenta uma temperatura mais elevada quando comparada ao lado direito. Assim, o objetivo da nossa revisão sistemática foi analisar a utilização da termografia infravermelha como ferramenta auxiliar na avaliação e diagnóstico precoce da sobrecarga musculoesquelética em trabalhadores de diferentes categorias. O protocolo desta revisão foi registrado na Base de Registro Internacional de Revisões Sistemáticas, a Próspero, e segue toda a recomendação da Prisma. Foram incluídos estudos de acurácia, ensaios clínicos randomizados, estudos caso-controle, transversais e observacionais, que utilizaram a termografia infravermelha para avaliar a sobrecarga musculoesquelética causada pela postura de trabalho. E foram excluídos estudos de revisão teórica, seja narrativa, integrativa, sistemática ou scoping review, ou também estudos que não utilizaram a termografia como ferramenta de avaliação ou diagnóstica de sobrecarga musculoesquelética em trabalhadores. A busca específica foi realizada nas seguintes bases de dados: PubMed, Central da Cochrane, Sinal, Embase, Pedro e Dita. A nossa estratégia de busca foi construída utilizando os descritores específicos para o teste índice, combinado com os operadores booleanos OR. Além disso, associou-se o resultado desta estratégia de busca, utilizando o operador booleano AND, aos descritores da população-alvo. Os processos de gerenciamento dos textos encontrados nas diferentes bases de dados foram realizados no software de gerenciamento de referências EndNote X9. Após essa etapa, o arquivo gerado foi transferido para uma plataforma de gerenciamento de referências, Ryan, que é uma plataforma online que permite o cegamento dos revisores para a realização do processo de seleção dos artigos. Foram encontrados 6.609 artigos. 2.165 foram excluídos por duplicatas, 4.392 excluídos após a leitura dos títulos e 17 foram excluídos após a leitura dos resumos. Sendo assim, 35 artigos foram elegíveis para extração de dados. Desses 35 artigos, não foi possível obter acesso completo a 22. Dos 13 que nós tivemos acesso, até o momento da escrita do relatório final dessa pesquisa, 8 haviam sido lidos na íntegra.
De acordo com os dados extraídos, os músicos foram a população mais estudada, em 3 estudos. A segunda população mais estudada foram os digitadores ou trabalhadores de escritório, em 2 estudos. Em outros 2 estudos, houve a simulação de situações de trabalho, onde um estudo avaliou sujeitos saudáveis, obesos e não obesos, e outro estudo analisou indivíduos que exercitavam de forma significativa os membros superiores. E, por fim, apenas um estudo avaliou trabalhadores expostos a cloreto de vinila. Com relação a informações sobre a câmara termográfica, 7 estudos informaram o modelo da câmera utilizada para a aquisição das imagens termográficas, porém 4 não informaram as especificações da câmera. 5 estudos descreveram a distância entre o voluntário e a câmera termográfica e especificaram o software utilizado para análise dos termogramas. 6 estudos informaram que a temperatura do ambiente era controlada, porém, apenas um estudo relatou o valor da umidade relativa do ar no local no momento da coleta. Observou-se algumas falhas na metodologia dos estudos, pois muitos não informaram as especificações da câmera utilizada, o valor da umidade relativa do ar, a temperatura do ambiente da sala de coleta e a distância entre o voluntário e a câmera termográfica. Esses dados são muito importantes, pois enriquecem e ajudam no entendimento da metodologia dos estudos. Em todos os estudos, os voluntários aclimataram por pelo menos 10 minutos no local antes de iniciar a coleta de dados. Esse procedimento é muito importante para que o corpo do indivíduo se adapte às condições climáticas da sala e para que não haja interferências na avaliação da temperatura da pele. Com relação aos resultados em si, 6 estudos identificaram, com auxílio da termografia infravermelha, assimetrias de temperatura de pele que estavam associadas aos achados clínicos relatados pelos participantes dos estudos. Além disso, a termografia foi capaz de detectar fatores de risco para DORTS, como obesidade, altas demandas de trabalho e doenças musculoesqueléticas pré-existentes. Com isso, podemos concluir que, apesar de dados preliminares, percebe-se que a termografia infravermelha é uma ferramenta útil para o diagnóstico precoce de DORTS. Ela possibilita a identificação dos fatores de risco para o desenvolvimento de lesões e, assim, viabiliza o desenvolvimento de estratégias e prevenção de lesões e adequação dos postos de trabalho de forma individualizada. Quando todos os dados forem considerados, talvez se possa adicionar mais informações sobre a acurácia diagnóstica da termografia infravermelha na avaliação da sobrecarga osteoarticular durante posturas de trabalho. Agradeço à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao UFPB e ao CNPq. Obrigada pelo apoio ao desenvolvimento desta pesquisa. Obrigada.